Professor, já que mencionou isso, fala pra gente assim de uma maneira geral, se quiser pontuar alguns aspectos dessa linha do tempo desde a fundação da Igreja Cristã por Cristo até os nossos dias do cristianismo. Quais foram os povos, os remanescentes que preservaram a verdade? Nós conhecemos os valdenses, mas antes ou depois, fala um pouquinho os nomes, porque às vezes alguém quer pesquisar depois Vou nessa linha falar, histórica do cristianismo vou verdadeiro. falar. O nome que mais se destaca no cristianismo siríaco é Luciano. Luciano de Edessa. Edessa era uma cidade relativamente próxima a Antioquia. Luciano, ele estudou, foi aluno de um mestre cristão chamado Malquion, e ele aprendeu o cristianismo puro. As igrejas da Síria, segundo o próprio apóstolo Paulo fala, elas se modelavam pelas igrejas da Judéia. As igrejas latinas e de Alexandria, elas rejeitaram a ideia de se modelarem pelas igrejas da Judéia. Pelo contrário, eles assimilaram um ódio aos judeus e disseminaram esse ódio aos judeus, já desde o início. E o grande responsável, o Seminário de Alexandria. Agora, nós estamos no ano 250 depois de Cristo. Aí, O Luciano ali, no caso, foi uma figura muito importante para a preservação, enquanto já na parte mais ocidental, ali latina, grega, já estava vindo uma apostasia. Exatamente. Luciano de Edessa, de Edessa. ele estabeleceu uma escola de pensamento teológico cristão puro. Eles guardavam sábado, eles tinham uma visão evangelística poderosa, eles tinham princípios de medicina natural. Que interessante. A escola isso, de Edessa trabalhava a saúde, certo? E eles tinham uma obra que era a principal deles, era a obra de publicação, só que eles estabeleceram a maior escola de copistas. Luciano, ele se voltou à manuscritologia, assim como Orígenes também. Só que Orígenes em Alexandria, Luciano em Antioquia e Edessa. E Luciano, ele fez cópias e mais cópias de manuscritos bíblicos, de tal modo que nós temos hoje a nossa Bíblia King James como resultado da obra de Luciano. Erasmo de Roterdã, já no período da Reforma, séculos e séculos depois disso, ele fez uma coletânea por toda a Europa, a Eurásia. E ele visitava, ele era um embaixador, e ele visitava esses reinos em busca de manuscritos. E ele fez essa coletânea exatamente dos manuscritos que Luciano havia feito lá no terceiro século. Uau, que interessante. Entendeu? Tremendo isso mesmo. A Igreja Católica hoje se arroga de que os protestantes têm a Bíblia porque ela deu. Mentira. Sem dúvidas. Os padres que estão falando isso, eles estão equivocados. A formação do cânon não é pela Igreja Católica, ela vem previamente pela aceitação do próprio mundo cristão. Exatamente, exatamente. Dos manuscritos, né? Agora, quando Jerônimo ele fez a Vulgata, o bispo de Roma, não vou chamar de papa, porque não era papa, o bispo de Roma, na época, financiou o trabalho. O próprio Jerônimo, ele não concordava com os textos apócrifos. Eu li uma declaração de Jerônimo, né, falando, porque ele foi o tradutor, né, dos originais, vamos dizer assim, da Vulgata, né? Da Vulgata, para o latim, no caso. Latim. E ele falou, não, mas
Tem muito erro aí. Não deem tanta credibilidade para essa tradução, não. Pois é. O próprio autor, né? O próprio pai olha para o filho e fala assim, ó, esse filho É. aqui não tem jeito, não. É. E depois todo mundo abraça esse filho como se Como fosse... se fosse, Uhum. como se fosse. E é reconhecido na manuscritologia que Luciano, ele foi realmente o bambambam da fidelidade. Você está entendendo? Textual. Então, assim, e que os textos de Luciano, eles eram mais antigos do que o Codex Sinaítico, do que o Codex Vaticano. Também. Muito Entendeu? bom, interessante. E depois de Luciano vem nessa linha, vamos Então nós dizer, do temos tempo... Luciano como destaque no cristianismo Siríaco. certo? Uhum. Nessa época ele já combatia ideias do seminário de Alexandria. Tá?